Bom, meu nome é Shunsuke Tanabe, sou japonês, nascido em 15 de fevereiro de 1948. Eu sou de Kagoshima-ken, uma província no sul do Japão, e o nome do meu pai é Nobumichi Tanabe e da minha mãe Michiko Tanabe. Eu, com 5 anos, eu vivi no Japão até 5 anos e meio, quando meus pais resolveram imigrar para o Brasil. Isso foi em 1954, nós saímos da Kobe, uma cidade do Japão, onde todos os imigrantes ficavam reunidos para poder embarcar no navio de imigração África Maru. Nós viemos nesse navio de África Maru até Porto do Belém do Pará, aonde nós trocamos de embarcação para navio brasileiro, para poder navegar a Rio Amazonas até, então, na época, território de Guaporé, atual estado de Rondônia. Isso foi a nossa chegada aqui em Rondônia, antigo território de Guaporé, em mês de julho. Então, até hoje, nós comemoramos como dia 23 e dia 25 de julho como data de imigração da colônia 13 de setembro de Porto Velho. Quando nós chegamos no Porto Velho, o governo ainda não tinha local para abrigar os 29 famílias que aqui vieram. Então nós fomos abrigados atual Hospital Belisário Pena, que na época foi construído, não sei se até hoje ele funciona ali como Hospital dos Ancenianos, mas na época foi construído para Hospital dos Ancenianos, que é mal de lepra, que o pessoal chamava, né? Mas na época ainda não estava funcionando ainda como hospital, o governo usou a construção como local de abrigar as 29 famílias. Nós ficamos um bom tempo ali, até o governo então definir o local para distribuir terras para os imigrantes que aqui chegaram. Na época eu tinha só 5,5, 6 anos de idade, então tem muitas coisas que eu não me lembro, e algumas coisas que me lembro, não sei exatamente data, esse tipo de dados eu não tenho na cabeça, mas muitas coisas, era completamente diferente da onde nós viemos e da onde nós vivíamos e aonde começamos a viver, então muitas coisas ficou gravado na memória. Eu me lembro que meus pais iam dali até a atual colônia 13 de setembro, que na época era chamada de colônia 13 de setembro, que hoje o pessoal chama como antigo colônia dos japoneses. Eles deslocavam de lá até lá para poder construir um abrigo em conjunto para poder começar a cultivar a terra nesse local, que chamava-se Barracão da colônia 13 de setembro, onde abrigaram os 29 famílias. Daí hoje existe nesse local, que era barracão antigamente, o cemitério do japonês, que pessoas falam até hoje. Pois é, justamente aonde é chamado colônia 13 de setembro. Na estrada de Aeroclube, hoje tem conjunto, eu não me lembro bem o nome do conjunto, Guaporé. Guaporé e Candeias. E Candeias. Seguindo essa estrada, mais ou menos 4 quilômetros depois desse conjunto, existe esse cemitério. Que ainda tem algumas pessoas que continuam lá tocando agropecuária nesse local. A maioria das pessoas já deslocaram para a cidade ou para outro estado, né? Então lá atualmente acho que só mora 4 ou 5 famílias que era da época da imigração. No meu caso, eu também, quando eu me casei,
eu vi que vários planos do governo chegou a ser uma inflação de quase 80% ao mês. Eu vi que não tinha condição de continuar na agricultura familiar, que era tipo agricultura familiar na época, né, porque não tinha outro meio. Eu me mudei na cidade para mim começar a mexer com comércio, que também, já como casado, já tinha minhas filhas, precisava colocar minhas filhas para estudar, e lá onde morava não tinha condição de como colocar minhas filhas para estudar. Graças a Deus, hoje eu tenho 3 filhas, tudo formado, as 2 formadas em Direito, são funcionário público, e uma formada em Psicologia, que atualmente ela não está trabalhando, mas por causa que tem a filha para criar agora, né, que é a minha netinha. Então, mas graças a Deus eu consegui formar as 3 filhas e estou levando a vida de hoje. Eu estou casado, vou completar 42 anos de casado. Né? Sim, a minha infância foi na colônia 13 de setembro. Na época, eu não me lembro exatamente como antecipei as datas e tudo, porque era muito criança, mas eu me lembro que o governo instalou uma escola para que os filhos dos japoneses pudessem estudar português. Ali eu comecei a ir nessa escola para aprender a beabá de português, né? E todos crianças também iam nessa escola. O nome era Escola Territorial Marechal Deodoro. Eu me lembro que era o nome da escola. Aí várias professoras que era destinado para nós ensinar a beabá, mas como nós éramos agricultores, quando estava em casa tinha que trabalhar, ajudar os meus pais. Então a escola para nós era uma diversão, então ia na escola mais para brincar do que estudar. A verdade foi essa, mas assim mesmo a gente foi aprendendo a falar o português melhor do que os pais que não tinham tempo nem para estudar o português, porque tinha que trabalhar para viver. Então os filhos que iam nessa escola que foi aprendendo português. E depois de um tempo, já mais ou menos 10 anos depois disso, um dia aconteceu que professora pediu os pais acompanharem os filhos, porque os filhos não obedeciam a professora, porque aí só vivia bagunçando dentro da sala de aula. Então cada pai fizeram a revisão de acompanhar para não ficar bagunçando na escola. Num desses dias, chegou o dia do meu pai ir lá para os filhos não ficar obedecer a professora e assistir a aula. Numa aula desse, meu pai notou que a professora estava ensinando a matemática totalmente errado, porque ele não entendia português. Porém, matemática é universal. Quando ele viu aquilo, ele achou que deveria me tirar dali e colocar numa escola que tinha que estudar o certo. Nisso eu sei que na época foi muita dificuldade para o meu pai financeiramente também, né? Porque só vivia, para comprar uma bicicleta era maior sacrifício, mas ele fez esse sacrifício, comprou uma bicicleta para mim começar a estudar no colégio da cidade. A primeira escola que eu estudei aqui em Porto Velho é aquele Duque de Caxias, fica ali ao lado da Carmela Dutra. Hoje, aonde existe aquele colégio, aquele, como é que chama? A área militar ali era aeroporto de Porto Velho. Então, eu vinha da colônia de bicicleta para começar a estudar lá. E no meio de os alunos, acho que deveria ter mais de 200 alunos naquela escola, a escola toda, eu era o único de japonês.
e pouco eu sabia falar português. Então, quando o pessoal falava, eu pensei, no início eu pensava que os meninos estavam me elogiando e tal, mas depois que foi entendendo, eu era matéria de chacota ali no meio. Vamos dizer, tipo bullying, né? E um dia eu não suportei, fiquei sozinho na classe e estava chuviscando. E eu comecei a jogar as bolsas das minhas colegas da sala de aula pela janela na chuva. Aí quando o recreio terminou, a pessoa entrou, viu aqueles bolsas tudo jogado, a professora me puxou a orelha, levou até lá na diretoria para perguntar por que eu tinha feito aquilo. E eu, com toda a dificuldade que eu tinha, eu falei que eu era tratado de uma maneira diferente pelos outros colegas, que aquilo eu não estava mais gostando e que de partir de amanhã eu não queria mais vir na escola. Aí eu me lembro até o nome da diretora, dona Lídia, eu não me lembro o pronome. Lídia Veiga, né? Lídia Veiga, é uma senhora forte, até o marido dela é seu Armando. Ela disse, Tanabe, você vem amanhã, eu vou chamar a atenção de todo mundo para não fazer isso. Na época de manhã, antes de entrar na sala de aula, a gente ficava no pátio e cantava hino nacional, hasteava a bandeira e a diretora dava a coordenação, cerimônia para os alunos fazer. Tinha esse tipo de educação moral e cívica, né, vamos dizer assim. E nesse horário ela falou que quem fizesse algum bullying com esse japonês aqui, que estão aqui, vai pegar a suspensão de 15 dias. A partir daí melhorou para mim. E quando eu entrei nessa escola, eu tinha 12 anos de idade, eu entrei como primeiro ano. Que na época, primeiro ano era 6, 7 anos, então comecei a estudar junto com os meninos de 6 e 7 anos. Mas eu acho que eu tinha memória mais, assim, avançada um pouco, e no final do ano, a professora me colocou para terceiro ano, já no segundo semestre, e no final do ano eu era melhor da escola de terceiro ano. Na época eu ganhei um presente da divisão de educação, livros, que era Meu Tesouro, o nome do livro, e parece que foi meia dúzia de cadernos e um pacotinho de lápis, de borracha, para mim poder estudar durante todo o outro ano. E assim eu fui aprendendo o meu português, e depois, quando cheguei a certa idade, meu pai adoeceu. Como eu sou primogênito, eu tinha que trabalhar na roça para poder sustentar a família, eu tive que abandonar o estudo. E até hoje nunca mais tive condição de estudar. Então nunca mais voltou para a escola? Não. Não tive mais como voltar, porque aí eu me casei e teve E o nome dessa esposa? O nome da minha esposa é Keiko. Ela está viva ainda? Está comigo. Ela também veio do Japão no mesmo navio, na mesma imigração, nós crescemos juntos. Ela veio com 3 anos de idade, eu com 5. Então eu me lembro, nós brincávamos na infância, e quando nós tornamos já certa idade, a minha esposa passou um tempo em Belém do Pará para estudar também. Aí ela voltou quando, eu acho que terminou naquela época ginasial, né? Hoje não tem mais ginasial. Na época tinha ginásio. Quando ela terminou o ginásio, ela voltou para Colônia e lá ficou ajudando os pais dela. Porto Velho era bem pequenininho, vamos dizer assim. Ali é onde tem hoje a Cine Lacerda, a Escola de Maria Auxiliadora ali, por ali ainda era bem... eu acho que
a Escola Maria Auxiliadora já existia, mas aonde tem aquele mercadinho do dali para cá, tudo era campo, era mato. E então, como os nossos pais eram imigrantes contratados, eles tinham um contrato do governo Japão Brasil. Na época, o Brasil estava com deficiência de produção da látex, da seringa, em decadência. Estava caindo a produção, então o governo achou que tinha que fazer, vamos dizer assim, a plantação para poder melhorar a produção da borracha. Esse era, eu acho que era plano do governo, do país. Então, aqui no norte, justamente por isso que tem muita imigração japonesa, desde Belém do Pará até estado do Acre, foram trazidos imigrantes japoneses, porque desde então os japoneses eram considerados como um povo que é mais assim desenvolvido em agricultura. Então eles acharam melhor trazer japonês para ver se conseguiria fazer tipo reflorestamento de seringueiras. Na época eu sei que todos os japoneses plantaram sua seringa, mas ninguém sabia, porque o governo não tinha assim como orientar, eles que não tinham dados para poder orientar os agricultores. Então, os próprios agricultores tinham que entrar no mato, procurar semente de seringa, fazer a muda, plantar a seringueira. Mas durante isso, a pessoa tinha que comer, tinha que viver. Aquilo não dava sustentação econômica, porque não produzia. Uma seringueira para produzir leva 15, 20 anos. Né? Então, o que os japoneses fizeram? Desviaram um pouco desse compromisso, plantaram verdura, começaram a criar alguns animais tipo galinha, porco, para poder se sustentar. E aquilo que sobrava levava para a feira livre para vender. Só que na época o povo local não tinha hábito de comer verdura. Muita gente não sabia o que era alface. Teve pessoa que nunca viu pepino na vida dele. Entendeu? Tem uma história até engraçada, que parece uma piada, mas é o que aconteceu de verdade. Um japonês que tinha trazido semente de repolho, plantou, ficou aquele repolho. Esse repolho vocês conhecem, né? Aquela bola de folha bonito. Ele levou lá na feira para vender. A pessoa ia lá, a pessoa disse: que diabo é isso? Que diabo é isso? O que é isso? O japonês tentando dizer, ele não sabia nem o nome que era repolho. É verdura. O japonês dizia que era verdura. E chegou um curioso assim, chegou lá e disse: japonês, esse negócio se plantar nasce? O japonês entendeu que pergunta era se aqui também se podia cultivar. Então ele achou que se semente nasceu e tudo, ele disse: nasce. O cara comprou todo o repolho. Aí levou, plantou no quintal dele a cabeça de repolho. Eu pensava que aquele repolho ia nascer. Então o japonês ficou muito contente, porque outras verduras, outros japoneses não conseguiam vender, mas o repolho dele ele vendeu tudo. Que o cara comprou tudo para levar para plantar no quintal dele, né? Aí, então, naquela época era até difícil de vir na cidade de Feira Livre, porque não tinha transporte. Uma vez por mês, parece que o governo, na época era a divisão de agricultura que tinha no governo do território, que ia um caminhão para pegar toda a produção juntamente com os colonos para vir vender na feira. Então tinha que passar mais 30 dias para aquele povo poder vir vender seus produtos e comprar a necessidade para levar suprimento para casa. Então esse japonês passou mais 2, 3 meses para poder vir com repolho de novo para vender. Quando esse japonês veio para a feira para vender repolho, o cara que comprou o repolho, que plantou, que não nasceu, que não vai nascer mesmo, ia querer até sacanear com o japonês, né? Aí, não sei como foi, eu sei que teve esse tipo de detalhe,
E o resto eu não me lembro o que aconteceu, mas essa aí ficou uma história. Como o povo aqui era leigo para assim, alimentação vegetal. Eles conheciam maxixe, conheciam quiabo, alguns conheciam couve, esse tipo de coisa que era produzido pelos beiradeiros. Né? Mas tomate, pimentão, pepino, alface, o cheiro verde já existia, porque o pessoal já aqui mesmo eles cultivavam, mas outros tipos de verdura eles não conheciam. Berinjela, parece que ele nunca tinha visto uma berinjela. Então, eu acho, até para você poder chegar a vender o que você produziu, tinha que ensinar a comer. Então, eu sei que esse tipo... Agora, desde então, existia alguns libaneses aqui, como seu Tufi Matini, Três Irmãos, que hoje é aquele pessoal do sabor libanês, hoje é meu parente. Do Almanara. Né? Um dos deles é o meu genro, é casado com a minha filha. Então, eles conheciam. Então, o pai dos meus genros era nosso freguês. Eles conheciam toda a verdura, então eles tinham hábito de comer verdura. Mas o povo local mesmo... Hoje não, hoje a maioria são pessoas que vieram do sul, né? Então eles conhecem tudo, mas naquela época era assim. Então, para nós cultivarmos a verdura, aqui não tinha adubo químico, nem nada. Então, para você melhorar a condição do solo, você tinha que estercar o solo. E para estercar o solo, você tinha que criar alguns animais para poder tirar o esterco. Então, a primeira coisa que os japoneses fizeram é criar as galinhas em cativeiro, para poder juntar o esterco. Até então, galinha era criado solto, mas aí não tinha como juntar o esterco. Então, o que os japoneses fizeram? Fizeram o barracão para prender as galinhas, para a galinha viver ali, dar barração para a galinha, o esterco da galinha para melhorar o solo, para poder cultivar as verduras. Isso, na época, o povo só conhecia ovo de galinha caipira, que o pessoal juntava e ia vender. Então, no meio de uma dúzia de ovos, existia quase metade já ovo estragado, porque passava dias lá no meio do terreiro, eles juntavam aquilo e vendiam. Mas ovos que o japonês levava para a feira livre não tinha estragado, porque ovos que era criado ali no galinha que era cultivado dentro do barracão, então era tudo novo. Foi produzido hoje, você colheu hoje. Não é aqueles ovos que o povo local juntava no quintal, que nem sabia quando foi desovado. Aí foi, vamos dizer assim, foi valorizado pelo consumidor local, o ovo que o japonês vende não está podre. Todo mundo dizendo, tem que comprar ovo do japonês. Então, na década de 60 para 70, até próximo a 80, 99% da produção agrícola, né, hortifruti granjeiro, era mantido pela nossa colônia. Então, a nossa colônia contribuiu muito para o crescimento do estado, vamos dizer, de Porto Velho, do município de Porto Velho. Só que esse tipo de coisa não ficou registrado. Muita gente fala a história de Rondônia, a história de Porto Velho, mas nunca falam da colônia japonesa, que realmente ajudou na alimentação local na época. Outro dia até falei com o secretário, eu fico muito triste de esse tipo de coisa tá sumindo, ninguém vai conhecer mais o que a imigração japonesa contribuiu para a cidade. Né? Até falei até brinquei com o motorista que veio. Eu queria que colocasse pelo menos meu nome numa rua dessa aí, para dizer
que existiu um japonês que contribuiu para essa cidade crescer. Porque, na verdade, na década de... Quando abriu a estrada, essa rodovia PR-364, depois de 5 a 6 anos que começou a chegar a produção de São Paulo para cá. Mas até então não tinha nada, aqui tudo dependia da produção local. E quem produzia produção agropecuária, quer dizer, pecuária nós não tínhamos, porque a terra foi doada, era um espaço muito pequeno, então não dava para mexer com pecuária. Mas hortigranjeiro era todo nosso. Hoje tem muito, justamente essa migração, não é imigração, é migração brasileiro que vieram do sul, que conhecem, tem a tecnologia de mexer com a hortaliça. No redor de Porto Velho tem muitas pessoas que produzem hortigranjeiro. Então eles que vendem aqui na Feira Livre, no supermercado, eles vendem em atacado também. Então Porto Velho é mantido hoje está mantido mais esses migrantes que vieram do sul, que têm a tecnologia de mexer com hortigranjeiro, que estão suprindo a cidade. Agora, frutas, essas coisas, está vindo de Paraná, Ariquemes, Ouro Preto, essas coisas vêm tudo dentro do estado, produzido pelo próprio migrantes que vieram do sul. Como nós somos um povo que preserva muito a cultura, então nós fizemos associação para poder preservar a cultura, né? Que quando o Coronel João Teixeira abriu essa extensão da rodovia, muitos locais como migrantes brasileiros que vieram para cá do sul, vieram brasileiros japoneses, vamos dizer assim, o Niseis, Sanseis, que são já filhos de japoneses lá no sul, também vieram para cá, migraram muito. E na época, pelos concursos públicos, muitos japoneses vieram como funcionário público aqui no capital. Então tinha muito imigrante